amigos. Amigos, o Lula tem muito mais poder que o Bolsonaro, em todos os sentidos, direções, poder político, poder de oratória, poder do convencimento, poder sobre as instituições, poder sobre o povo. Os senhores não conhecem a pobreza do Brasil. Esse pessoal que mora aí no centro de cidades grandes não sabe o que é o interior do Brasil, o que é uma cidade pequena, uma cidade simples, uma cidade pobre. Os senhores não sabem a pobreza que existe no Brasil. E o Lula mente muito melhor que o Bolsonaro, né? Então, nesse discurso, ele sempre foi, as esquerdas, os comunistas, sempre fizeram discursos de enfrentamento e de terrorismo, de sangue e coisas assim, de dar um tiro no olho de um coronel a 1 quilômetro de distância, de fazer trincheira nas ruas. E o Lula, quando saiu agora da Polícia Federal, fez o mesmo discurso, agressivo, né? Incitando a revolta, ao enfrentamento, a ir para as ruas. Era como em 64, meus amigos. Os senhores que são jovens não sabem disso. O João Goulart, que era do PTB é um partido comunista, tá, amigos? Nós vivíamos também num Estado comunista. E ele, por exemplo, o João Goulart, o famoso Jango, ele mandava invadir fazendas e reforma agrária. E ele comprava as fazendas baratas, porque os donos das fazendas ficavam com medo e acabavam vendendo as suas fazendas. E ele comprava as fazendas. Então, é tudo uma grande mentira. O comunismo é péssimo. Depois que os militares deixaram de administrar o Brasil, de cuidar do Brasil, em 1985, o Fernando Henrique começou a vender o Brasil já. O Fernando Henrique, o primeiro presidente abertamente socialista, né? Falava que era socialista, e é socialista, é comunista. Esquerda é socialista e comunista, tá, amigos? Começou a vender o Brasil. Eles roubam tanto que daí o dinheiro acaba para pagar aposentadoria, pagar professores, pagar funcionários públicos, pagar universidades, etc. Aí eles são obrigados a vender pedaços do Brasil, vender as nossas riquezas. E foi assim com todos os outros presidentes. O Lula foi o maior ladrão, né? E fez também privatizações, porque eles roubam tanto, né? O Mensalão é uma vergonha em 2006 já, 2004, 2005, 2006. Eles roubavam o nosso dinheiro para comprar os deputados para fazerem as leis comunistas. Um país é comunista quando as leis são comunistas, sabe, senhores? Senhoras, jovens. Eu tenho 72 anos e eu posso falar porque eu sei, eu acompanhei essa história toda. E em uma época eu fui político ativo, participava da vida pública, fui candidato a deputado federal, deputado estadual, etc. Me indicavam para ser prefeito da cidade, lá de Blumenau, coisas assim. Então, eu sei como é que funciona a política. E é praticamente na base do dinheiro, né? Do dinheiro. Então, o Lula, a história lá do Mensalão era o seguinte: roubava-se o dinheiro dos impostos nossos, né? Imposto é dinheiro nosso, tá, amigo? O governo somos nós, é o povo. Nós somos o povo, o povão. E davam dinheiro lá para deputados que se diziam de direita, se diziam capitalistas, para aprovarem as leis comunistas. Esse PNDH, o Plano Nacional dos Direitos Humanos, é um plano comunista. É uma lei comunista. Está na nossa Constituição, assinado lá na ONU, pelo Fernando Henrique, pelo Lula. Mas já tem o Código Civil brasileiro, né? E o Código Penal. Para que botar essa discrepância lá dos direitos humanos na nossa Constituição?
se já existem leis para isso. Então, os senhores não estão entendendo ainda que o Brasil já é um país comunista? Meu Deus do céu! E daí vocês que são empregados, bem empregados, secretários, secretárias, os professores são comunistas mesmo, né? Mas que moram nessas grandes cidades, foram aposentados aí dos ministérios, aí vão nas manifestações, apoiam o Bolsonaro, etc e tal. Os senhores não conhecem o Brasil, senhores? Na verdade, os senhores não conhecem o Brasil. Eu conheço cidade miserável, pobre, simples, cidade média, cidade grande. Então, existe o risco de ficar pior. Já está pior e vai ficar pior. Inclusive, acredito que com essa nova lei aí das aposentadorias, né? Daqui a 20 anos, esse pessoal aí, quando for se aposentar, vão ver o problema que eles vão enfrentar, né? A aposentadoria no Brasil é ridícula. Eu pagava sobre 10 salários mínimos como médico autônomo, hoje eu ganho 1.480 de aposentadoria. Então eu continuo sendo obrigado a trabalhar. Eu, infelizmente, nunca aceitei emprego público, apesar de ter passado em vários concursos, fui professor, inclusive, de universidade. E acabei largando, né? Mas é muito bom ter uma aposentadoria de 15, 20, 30 mil por mês. Mas e o restante da população, senhores? O restante da população? Os senhores acham que vai continuar sendo assim? De políticos safados, espertos, mentirosos que enganam a população? O Lula mentiu descaradamente lá quando saiu lá nesses 2 discursos que ele fez, né? Os políticos em geral mentem, Bolsonaro mente, e todo mundo mente. Não era melhor ter um general, tipo o general Mioto, um cara discreto, elegante, sim, um cara com dignidade. E para ser um presidente do nosso país, que façam as leis serem respeitadas, que mudem a Constituição. Chega de gente mentirosa. Nós temos que botar generais sinceros e honestos para governar o Brasil por um certo tempo. 2 anos, 4 anos, 10 anos, tem que fazer uma limpeza. Primeiro tem que fazer uma limpeza, tem que prender milhares de pessoas. Milhares. Eu, na época, sugeria 2.000, outros já sugerem 30 mil, outros já sugerem 2 milhões de pessoas presas, né? Que eu já acho um exagero. Basta prender lá 2.000, 3.000 pessoas, vai dar um susto nesses grandes políticos criminosos, corruptos e comunistas de esquerda. Os senhores têm que entender que quando se fala de esquerda, está falando de socialista e comunista. E tem muitas pessoas de direita, e os próprios comunistas, que se dizem de direita ou democratas, mas são, na verdade, ditadores, porque o comunismo já é uma ditadura em si. O comunismo, as leis comunistas já são leis ditatoriais, autoritárias. Então, meus amigos, vamos ficar na frente dos quartéis e dos batalhões por uma semana, berrando, fazendo manifestações, porque há bons militares que vão agir. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza, pela experiência de vida que eu já tenho, e analisando o caráter, a personalidade das pessoas, e de militares, alguns generais. Um abraço, senhores. Por favor, compartilhe. Lula é perigoso. Lula tem muito mais poder que o Bolsonaro. Não se esqueçam disso. E Lula, quando se fala em Lula, se fala em comunista, né? Socialista. E o Bolsonaro também sabe que o Brasil já é comunista. Isso que me surpreende. O Bolsonaro já sabe que o Brasil é um país autoritário com leis comunistas. E os generais também sabem disso.
Até os generais que estão pertinho lá do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está sendo conivente com esse sistema comunista implantado no Brasil, senhores? O que está acontecendo, né? O Bolsonaro enganou todo mundo aí, vocês bolsonaristas, que daí só vivem nas cidades, tem já seus empregos, etc. E os empresários, como sofrem para manter suas empresas? Empresários, vocês aí, eu sei que vocês devem estar em várias, talvez, organizações e irmandades, e aí ficam aí em cima do muro, mas se trata agora do Brasil, senhores. Se trata das nossas famílias, se trata do povo. O povo está passando fome. O Brasil tem que ser consertado e tem que parar de vender o Brasil. Nós temos que criar novas empresas para gerar novos empregos. É isso que os capitalistas fazem. O sistema capitalista, não de direita, não. Direita também é uma merda. Tem que ser sistema capitalista, conservador. O que faz o capitalismo conservador? Empresta-se dinheiro para um cidadão fazer uma empresa que vai crescer e vai gerar empregos. É isso aí, meus amigos. Por favor, compartilhe. Vamos enxergar a realidade e vamos fazer manifestações. Sim, os militares querem ajudar o Brasil, querem. Tem muitos bons generais.